Shalom, igreja. Boa noite. A paz esteja com todos. Amém. Amém. A palavra foi pregada, a oração foi feita, a gente já podia ir embora, né? Estamos abençoados. Que oração poderosa. Que momento bom. E por esses dias a gente tem visto o quanto que a oração faz efeito. Por esses tempos a pastora falou algo real que veio de encontro à mensagem que o Senhor colocou em meu coração. O quanto a oração do injusto faz efeito no dia a dia e pode arrebentar as portas do inferno. Porque é isso que Jesus nos deixou, né? Ela não pode prevalecer. Se a gente não for lá meter o pé nessa porta, ela vai ficar fechada. Vamos lá resgatar, gente. É através da oração. É a busca incansável por algum membro da família, por alguém, por um colega, alguém que necessita, seja de uma cura física ou uma cura espiritual. Hoje muito mais espiritual, né, do que física. Hoje tem muita gente com a mente ruim. Oremos sempre por essas pessoas. E eu trouxe uma palavra, o Senhor tocou em meu coração. E no dia que o Evandro me enviou a mensagem, a gente normalmente tem uns esboços de palavra lá, né? A gente tem várias palavras que a gente gosta, né? Ah, essa fala comigo, essa é mais fácil, é mais gostosinha de pregar, é mais docinha. E aí o Senhor vem e fala, não é essa, não é essa. Aí você folheia essa, não, também não é essa. O Senhor me trouxe uma palavra que, sinceramente, eu nunca entrei nesse livro. E eu fiquei por esses dias ouvindo algumas mensagens, inclusive do Hernandes Dias Lopes. Eu nunca tinha ouvido ele, foi a primeira vez. Foi nessa palavra, por coincidência, eu entrei lá para pesquisar algo e ele estava falando a respeito desse livro que eu trouxe. Eu tirei algumas ideias, então se alguém ouviu a pregação do Hernandes Dias Lopes, pode ser que tenha alguma coisa parecida, mas para complementar aquilo que o Senhor tinha tocado em meu coração. E a palavra se encontra no livro de Amós. Para quem já conhece, sabe o que Amós está dizendo nos 9 capítulos. Uma palavra muito forte, que vai de encontro aos dias de hoje, ao que nós estamos vivendo hoje. No capítulo 1, no versículo 1, vamos começar aqui, depois a gente vai decorrendo a Bíblia, para nós podermos entender a mensagem. E vai dizer assim no versículo 1: As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então aqui vai falar que Amós era de Tecoa. Amós, para quem entende biblicamente falando de teologia, é um dos profetas menores. E o profeta menor, a pastora já explicou aqui várias vezes para a gente, não quer dizer que ele era pequenininho, mas é que ele escreveu poucas páginas de livros, né? Poucas páginas, então por isso que fala profeta menor. Diferente lá de Isaías, de Oséias, Isaías, Daniel e mais um aqui que tem vários capítulos. Mas vamos lá. Amós ele foi escolhido num tempo da palavra, que diz a palavra que havia já a separação dos 2 reinos ali, o reino de Judá, o reino do sul, o reino do norte. E Tecoa era uma cidade ali perto de Judá, o reino do sul. Então Amós era do sul. Amós era daquela região e Deus escolhe ele para ser o profeta daquele tempo, naquele momento em que Israel vivia o que a gente vai entender aqui na frente. Mas, naquele tempo também, a pastora entende melhor, e ela também já falou isso aqui, existiam escolas de profetas. Naquele tempo existiam pessoas capacitadas para serem profetas. Eles eram estudados para isso. Existia uma faculdade para isso. Só que Amós, nós vamos ver agora no capítulo 7, no versículo 14,
quem era Amós. A palavra fala, e respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas eu era boieiro e cultivador de sicômoros. Então Amós ele não era profeta. Ele nem, talvez nem sequer pensava em ir para a escola de profetas. Ele trabalhava com bois, trabalhava com sicômoros. Ele era um cultivador da terra. Mas Deus chama ele para ser o profeta daquele tempo. O que eu aprendo aqui, nessa primeira situação, é que Deus não escolhe os preparados. Deus não escolhe os que estão prontos. Deus escolhe aqueles que estão disponíveis. Já aprendemos isso aqui também. E Amós estava disponível, ele estava disposto. Ele não tinha ido para a faculdade. Existiam muitos lá dentro daquela faculdade, fazendo teologia, se preparando para ser profeta, mas eles não foram escolhidos. Mas Amós foi por ter um coração disposto a Deus, um coração que ouvia ao Senhor as palavras do Senhor. E aí nós vemos na história, que após o reinado de Salomão, o reino se dividiu. Também aprendemos isso aqui. O reino foi dividido em dois reinos, reino do sul e reino do norte. E aí Amós, como eu já disse, ele viveu e nasceu ali no reino do sul. Só que Deus chamou ele para pregar no reino do norte, para levar uma palavra de profecia lá no reino do norte. Mas ele estava no sul. E ele foi. Ele foi com coragem. Ele foi para uma terra que ele não conhecia, uma terra que ouvia-se falar somente das brigas, das intrigas que teve. E ele foi. Nessa época existiam os dois reis muito conhecidos também, já pregado aqui também, que era o rei Uzias, que estava no reino do sul, e Jeroboão II, que estava no reino do norte. Quem eram esses dois reis? Vocês vão conhecer, mas eu vou falar especificamente de Jeroboão. Jeroboão vem lá de Jeroboão I, que foi um rei muito ruim para Israel. E os demais depois dele, os filhos dele que veio depois da descendência, foi um pior do que o outro. No reinado de Salomão, Salomão trouxe muita riqueza para Israel. Ele trouxe muita coisa boa. Por isso, teve 40 anos sem guerra, sem os inimigos tentarem invadir Israel. E Jeroboão I depois acabou com tudo isso e colocou um cargo muito pesado sobre Israel. A pastora já falou sobre isso, né? Que ele multiplicou a carga tributária, ele multiplicou o sofrimento de Israel, foi onde se dividiu o reino. Só para que os irmãos possam entender o contexto. E aí depois veio outros reis e até que chegar em Jeroboão II. Quando esse rei estava reinando, ele também trouxe muita riqueza naquela época. Então eles viviam um tempo de riqueza, um tempo de boa política, um tempo de prosperidade, um tempo onde tudo dava certo e que também não tinha guerras. Então, dos reis maus, ele fez coisas boas, vamos dizer, politicamente falando. Ali o que precisava para a nação tinha. E o povo estava tranquilo, porque todo mundo tinha dinheiro, todo mundo tinha o que comer, todo mundo tinha o que beber, ninguém passava necessidade, ninguém tinha problemas, e isso é problemático, isso é preocupante. Poxa, irmão Júnior, então quer dizer que ter prosperidade é ruim? Não. Aqui, já foi falado aqui hoje que ter prosperidade com Deus é uma coisa. A prosperidade sem Deus leva a ruim. E nesse caso aqui, o povo era muito próspero. Ninguém tinha falta de nada. Tudo que tinha, o dinheiro girava ali, todo mundo tinha serviço, ninguém estava desempregado, todo mundo tinha o que comer, podia comer a pizza, podia comer o lanche, todo mundo podia sair de carro, podia fazer tudo. Por quê? Tinha condições. Só que algo faltava. O que faltava nesse reinado era a presença de Deus.
A presença de Deus não estava com eles. Eles tinham tudo, tudo. Estava tudo muito bom. Melhor plano de saúde. As pessoas, quando ficavam doentes, rapidamente iam no médico, saravam, não tinha problema. Só que a falta de Deus trouxe algo muito ruim para esse povo. Trouxe um julgamento de Deus. Nessa época, o que acontecia dentro dessa cidade, dentro do reinado do norte, era muito ruim. Porque os juízes eram comprados. Os juízes, eles eram comprados para ganhar as causas dos poderosos, daqueles que não queriam se ter problemas com a comunidade, com as pessoas. A palavra vai dizer que, além deles comprarem os juízes, eles massacravam ali pela lei, eles massacravam os inocentes, eles faziam com que os inocentes fossem culpados, eles faziam com que os necessitados padecessem mais necessidades ainda. Então os poderosos reinavam nessa época, e o povo estava sendo injustiçado. Alguma semelhança com os dias de hoje? Pouco. A gente não pode dizer nome, né? Está gravando, senão depois vão cortar a gente lá. Mas nessa época eles tinham uma economia boa. Eles tinham um crescimento exponencial. Quem abrisse um comércio lá, ia estar bem. Quem tivesse uma loja lá dentro, ia vender muito. Estaria vendendo muito. Eles tinham expansão territorial, porque eles começaram a pegar os vizinhos ali do lado, né? Tipo Ribeirão e Bonfim aqui, né? Que vai se tornando um só, o ABC lá de Ribeirão, né? Que vai de São Paulo, que vai se tornando, quando as cidades vão se juntando, elas vão crescendo. Então a expansão territorial estava muito boa. Eles estavam ganhando terreno, eles estavam com uma economia boa. A estabilidade política era legal, por quê? Era um governo só, então ele trazia o que o povo queria, por outro lado ele mexia o que ele precisava mexer, e ninguém falava nada porque estava todo mundo muito bem. Todo mundo muito bem. E algo maravilhoso nessa época, eles não tinham guerras. Por quê? A política lá da Babilônia estava boa, a política dos outros países vizinhos, estava todo mundo muito bem. Então era um momento muito bom. Ó, não mexe aqui, eu não mexo aí, vamos ficar assim, legal? Perfeito. Porém, isso trouxe algumas consequências que não foi muito bom para Israel. A palavra diz que eles estavam prosperando, eles estavam muito bem. E aí chega um abençoadinho do sul, que não era da região norte, não era do meio deles. E ele chega ali para fazer o quê? Confrontar, trazer uma verdade. E a gente sabe que toda verdade, ela traz um confronto. E quando ele chega naquele lugar, ele começa a profetizar. Até então, Amós estava profetizando sobre as cidades, os países vizinhos ali, sobre algumas pessoas que fizeram injustiças durante a guerra, durante o reinado, e Amós está ali, esse vai acontecer isso, esse daqui vai acontecer isso, esse daqui isso, e aí ele chega no Reino do Sul, o Reino do Sul vai acontecer isso, o juízo de Deus. Se vocês começarem a ler Amós, vocês vão ver que todas as cidades ali vizinhas teve juízo de Deus. E aí chega na hora do Reino do Norte, na hora dele falar do Reino do Norte. Olha, agora vocês do Norte, Deus vai fazer isso, isso, isso. E aí o profeta vai falar, peraí, o que você está falando? Peraí. E aí, lá no capítulo 7, no versículo 12, nós vemos Amazias, que era o profeta do norte, conversando com Amós. E ele fala assim para Amós: vai embora, o vidente, foge para a terra de Judá e ali come o pão e profetiza ali. Mas aqui em Betel, daqui por diante, você não vai profetizar mais não.
Porque aqui é o santuário do rei e a casa do reino. E aí é onde Amós responde o que ele fala: eu não sou profeta, mas aí ele continua: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Que profecia é essa? Olha a profecia que ele fala contra Israel. E aí, nesse momento, como é que um povo que está bem, que tem tudo, politicamente bem, economia boa, crescendo, o comércio crescendo, tudo dando certo, recebe uma profecia dessa? O que eu aprendo aqui é que nem tudo que vai bem vem de Deus. O que eu aprendo aqui é que nem tudo que está brilhando veio dos tesouros do céu. E o que a gente tem que tomar muito cuidado aqui é que às vezes a prosperidade, assim como aconteceu com o Reino do Norte, faz a gente descansar, faz a gente ficar folgado e acreditar que está tudo bem. Por quê? Se está tudo bem é porque Deus está abençoando. Está tudo bem, Deus está abençoando, porque eu estou bem, não tenho luta, não tenho briga, não tenho guerra, estou igual meu pai Salomão. Estou igual ao Salomão. Salomão não tinha nada dessas coisas e era próspero. Então eles começaram a pensar dessa maneira também. Que Deus estava no controle, que Deus estava com eles porque eles estavam muito bem. Porém, eles recebem essa profecia. E aí, eles expulsam Amós de lá. Pô, vai para o teu lugar lá. Aqui você não vai profetizar mais não. E Amós, ele estava denunciando o que exatamente ali? Amós estava denunciando os pecados dos vizinhos e deles. E dentre esses pecados, nós vamos ler que ali o que estava acontecendo era a prostituição espiritual. Estava acontecendo a idolatria. Estava acontecendo que eles estavam aceitando muitas coisas. Aqui Jeroboão fez 2 deuses, se eu não me engano foram 2 deuses que ele fez de ouro, porque ele temia que o povo saísse dali e fosse lá para o sul adorar, porque Jerusalém ficou no sul, e o templo estava lá, ele ficou com medo, ele falou, não, peraí, eu não posso perder. Ele fez 2 deuses ali e falou, gente, agora esses são os seus deuses, esses são os deuses do Reino do Norte, vamos adorar esses deuses. E aí Deus ficou muito furioso com isso, muito furioso. E aí, o que tinha lá? A injustiça dos tribunais, que a gente falou aqui. Eles faziam muita coisa errada, era manipulado. Os tribunais, os juízes eram todos manipulados e ganhava quem eles queriam. A imoralidade sexual. A imoralidade sexual estava em alta lá. E aí volta a dizer, alguma semelhança do que tem acontecido hoje? Hernanes Dias Lopes fala na pregação, ele falando justamente disso, e eu só descobri depois que ele tinha essa pregação, eu fui pesquisar alguma coisa, e ele fala algo que realmente é o que acontece hoje. Os tempos mudaram, mas o coração do homem é o mesmo. Os tempos, eles mudaram, são outros tempos, mas o coração ainda é o mesmo. Sede de poder, sede de prazer, sede de prosperidade, sede de bem-estar, e nenhuma sede de Deus. Nenhuma sede de Deus. O mundo que a gente vive hoje, ele é muito fácil, ele é muito gostoso de viver, muito prazeroso. Tem muitas coisas legais, coisas que a gente quer e cada vez mais a gente deseja algo diferente. O que a gente tem que tomar cuidado se todas essas coisas que a gente está querendo não estão nos afastando da presença do Senhor. O Senhor demorou muitos anos para dar esse juízo, porque ele estava esperando o quê?
arrependimento. Ele estava esperando arrependimento. E até me arrepia de falar porque é o que ele tem esperado de nós. Ele espera arrependimento. E quando eu digo de nós como nação, não somente como igreja. Porque aqui eles tinham o grupo religioso. Aqui eles tinham, aqui os profetas, que eram da faculdade de profetas. Eles tinham as entidades religiosas. Eles tinham aqui. Todo mundo ia para a igreja aqui. Todo mundo se fazia de muito perfeito na hora de dar o dízimo, uma oferta, na hora de estar no culto, trazer uma palavra. Eles eram muito perfeitos, porque lá tinha muito estudo, tinha muita coisa boa. As melhores roupas, os melhores microfones, sistema de som, era tudo perfeito. Era tudo muito perfeito, porém, Deus não se agradava daquilo. E a palavra, quando Deus fala, é muito forte. Capítulo 6. Perdão, irmãos. 5:21. E aí Deus vai falar uma das partes mais fortes que eu li do livro, é essa parte que ele fala assim: aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me dão nenhum prazer, e ainda que me ofereça holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvireis as melodias dos teus instrumentos. Isso ele está falando da igreja que estava lá. Ele está falando para a igreja que estava lá. Corre, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Aqui Deus, o próprio Deus, está julgando o seu próprio povo. E mais para frente nós vamos ver que Deus entregou eles para ser levados pelo cativo. E eles são levados cativos. E Deus tentando mais uma vez corrigir o seu povo, tentando mais uma vez colocar eles no caminho correto. E isso é muito forte, porque às vezes a gente está tocando aqui, às vezes a gente está ministrando, e às vezes a gente pensa: será que Deus está ouvindo? Será que Deus está se agradando do que a gente tem feito? E aí agora, novamente, eu coloco como nação. Porque lá provavelmente tinha pessoas boas, provavelmente tinha pessoas que não aceitavam aquilo, como é nos dias de hoje. Provavelmente tinha pessoas que falavam: não, esse Jeroboão não me representa. Esse Jeroboão não condiz com os meus valores. E por isso que eu volto agora insistindo que a pastora falou: vamos orar, vamos buscar. Porque se o juízo vier, vem para todos nós. Se a mão pesar do Senhor aqui, no Brasil, vai pesar sobre todos nós. O Senhor vai corrigir a todos. Por quê? Mesmo que a gente diga não, nós ainda estamos debaixo de autoridade. Nós devemos honrar essas autoridades. Eles foram levados cativos em um tempo bom. Eles foram levados cativos em um tempo de riqueza, em um tempo de fartura, em um tempo de prazeres, em um tempo em que eles achavam que Deus estava com eles. Eles foram levados cativos. As mensagens que nós aprendemos é para que a gente tome cuidado com a prosperidade que o mundo coloca diante de nós. E quando eu digo prosperidade, eu não digo somente de renda financeira. Eu digo de dias bons, de dias que parecem ser encantadores, mas no fim são caminhos de perdição que vai nos afastar de Deus e vai fazer com que a gente venha a ter consequências perigosas e
consequências provavelmente até de mortes. Eles esqueceram da aliança de Deus. A gente não pode esquecer dessa aliança, não. Jamais. Eles esqueceram da aliança. A aliança foi substituída por momentos em que eles não precisavam mais de ajuda. Isso é perigosíssimo. Quando a gente se acha que está tudo bem, não precisamos mais da ajuda divina, a gente corre risco sério de acreditar que Deus está aprovando tudo isso. Porque a gente, afinal de contas, a gente está muito bem. Por que Deus iria querer que eu estivesse mal? Diante de tudo isso, nós temos agora uma palavra de esperança, né? Tem que vir uma palavra de esperança. Tem que vir uma palavra de esperança. Porque não é só chicote. A palavra no capítulo 9, no versículo 10, vai dizer: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, aquela que caiu. E taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, o Senhor, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente, e os montes destilarão moços, e todos os outeiros se derreterão. Aqui, Deus está dizendo, olha, foi preciso tudo isso. Eu deixei tudo isso acontecer, eu dei a oportunidade de vocês se arrependerem, eu mostrei o caminho, eu enviei profetas. Mesmo assim vocês se desviaram, mesmo assim vocês não quiseram. Eu trouxe alguém de fora para profetizar dentro. Semelhança em alguma coisa com o que está acontecendo lá hoje? Eu trouxe alguém de fora para arrumar o que está dentro. Eu tive que trazer alguém de fora para fazer um rebuliço, para que vocês voltem a mim. Porém, tem a correção. Eu vou ter que dar uns tapinhas em você para você se encaixar novamente no caminho, para que você volte a ser filho. Só que antes disso, vai ter um aprendizado, vai ter um sofrimento. E foi isso que Deus permitiu. E o que nós estamos passando hoje, irmãos, quando eu terminei de ler e entender, eu comecei a entender a correção do Senhor. A pastora já pregou sobre isso, outros pregadores também já vieram trazer esse tipo de mensagem. Nós estamos num momento em que devemos orar muito, porque a correção do Senhor, eu acredito que já está acontecendo. Ela já está acontecendo. Se vai piorar, se vai melhorar, eu não sei. Não sei quais são os planos do Senhor. Não sei o que vai acontecer daqui a um tempo, através do governo, através do que tem acontecido nas mídias, na justiça. A gente não sabe. O que eu sei é que nós estamos nos tempos de Amós. Nós estamos vendo os mesmos tempos. As mesmas coisas, iguaizinhas, só mudou a época. Mas o que está acontecendo aqui é igual. E essa palavra vem de encontro a mim, vem de encontro a você. Busquemos a face do Senhor. O Senhor pede para que o reino de Israel, nessa época, viesse a Ele, me busque, se converta, se arrependa, para que eu possa sarar vocês e que eu possa trazer a restauração da casa de Davi, a restauração de Israel. Lá na frente a gente vai ver a mudança que aconteceu, mas nesse tempo foi um tempo em que parecia que tudo estava correndo bem, mas na realidade Deus não estava olhando nada do externo, mas estava olhando o interior de cada um. E o culto que todos estavam oferecendo eram cultos vazios,
cultos frios, cultos que não glorificavam a Deus, mas glorificavam aos homens, glorificavam ao governo da época, fazia com que as coisas andavam conforme eles desejavam e não conforme Deus ordenava. Que essa mensagem entre no seu coração, que a partir de hoje ore mais pela nossa nação, ore mais pela igreja, ore mais pelas pessoas, se entreguem mais, porque é isso que Deus está esperando. O arrependimento de todos, para que todos sejam chamados de filhos, e todos estejamos no mesmo lugar naquele grande dia. Amém?